Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. O nosso assunto de hoje será tecido conjuntivo hematopoético. Algumas características, pessoal, em relação aí a esse tipo de tecido. Então vejam bem, esse tecido é responsável pela produção dos glóbulos do sangue, pessoal. Então há dois tipos desse tecido. Um deles, é chamado de medula óssea vermelha ou tecido mieloide, e o outro é chamado de tecido linfático ou linfóide, tudo bem? Então vamos analisar agora cada um desses dois tipos de tecido. Em relação à medula óssea vermelha, ela é encontrada no interior dos ossos e contém células tronco hematopoéticas, capazes de originar todas as células do sangue. Então, pessoal, no embrião, a maioria dos ossos possui uma medula ativa, de cor vermelha, mas à medida que o indivíduo cresce, a maior parte dessa medula passa a acumular gordura e para de produzir os glóbulos, assim transformando-se em medula amarela, que é o que vocês podem estar observando aqui. Olha, temos uma representação didática do osso do fêmur. Então você observa que olha, a medula óssea amarela aqui no detalhe, tudo bem? Porque já se trata de um indivíduo adulto, essa medula. E aqui vocês podem observar o osso esponjoso. E aqui você tem, olha, a medula óssea vermelha nessa região aí, tudo bem? E aqui você pode observar, as células da medula óssea. Então aqui nós temos várias células do sangue, como por exemplo é o caso das hemácias, sendo representadas aqui, além das células que participam do sistema de defesa do nosso organismo, pessoal. No caso, o sistema imunológico, como é o caso dos leucócitos, tudo bem? Então, nós vamos analisar com mais detalhes esse tipo de tecido nos próximos slides, tranquilo? E agora, em relação ao tecido linfático, nós temos o seguinte, pessoal. Ele é encontrado em certos órgãos de defesa que em conjunto formam o sistema linfático. Então, nós temos aqui, olha, o timo, o baço, ok? Os linfonodos, além das tonsilas palatinas e também das faríngeas, tranquilo? Então, aqui nessa representação didática, nós podemos observar a localização de algum desses órgãos, como é o caso do baço, por exemplo, ok? Do timo, tranquilo? E de algumas estruturas do sistema linfático, como por exemplo aqui, olha, o linfonodo, pessoal, ok? Além dos vasos linfáticos, pessoal, tranquilo? Então vejam bem, nós temos aqui, olha, o coração e o sistema linfático nessa representação, ok? Os linfonodos, que eu coloquei aqui no detalhe, eles eram antigamente chamados de gânglios linfáticos, pessoal, ok? Observe que ele está espalhado aqui, olha, pelo corpo todo, tudo bem? Além disso, nós também temos as tonsilas palatinas. Então você observa aqui, olha, nessa imagem, no canto superior direito do vídeo de vocês, observe aqui, olha, as tonsilas palatinas, observe a localização onde elas estão presentes. Antigamente, elas eram chamadas de amígdalas, pessoal, ok? Nós ainda temos as faríngeas, então observe aqui, olha, no detalhe, a localização das faríngeas. Antigamente, elas eram chamadas de adenoides, pessoal, tranquilo? Então, vejam bem, o líquido intersticial, com nutrientes e oxigênio, que sai dos capilares para banhar as células, volta para os capilares com gás carbônico e outras excretas produzidas pelas células, pessoal. Tudo bem? Então, outra parte desse líquido é recolhida por um conjunto de vasos bem finos que se unem e formam vasos maiores, que são chamados vasos linfáticos. Então aqui nós temos no detalhe, olha, vasos linfáticos, tudo bem? Olha, para vocês observarem aqui, esses vasos sendo representados didaticamente,
por essa cor verde, ok? Então, vejam bem, o excesso de líquido intersticial, depois que entra nos vasos linfáticos, ele é chamado de linfa, pessoal. Então, quando o líquido entra aqui dentro, né, ele é chamado de linfa, aqui nesses vasos linfáticos, ok? Depois de circular pelos vasos linfáticos, pessoal, a linfa ela é devolvida ao sangue, tudo bem? Além disso, o sistema linfático apresenta linfócitos que ajudam o corpo a combater micro-organismos causadores de doenças. Então, daí a importância, né, do sistema linfático. Você observa aqui, olha, um vaso linfático, aqui no detalhe, e observa aí, né, que esse líquido intersticial, né, quando ele está presente aqui no vaso linfático, ele forma a linfa. Mas esse material ele retorna, né, para o sistema circulatório. Você observa bem que, olha, passagem da linfa, né, ao sangue. Então, você observa que, olha, esse vaso, né, no caso aqui, olha, uma veia, tá? Faz parte aí do sistema circulatório, justamente para receber essa linfa, pessoal. Tranquilo? Além disso, né, em certas infecções, podemos sentir, dependendo do local, que os linfonodos, né, do pescoço, aqui, olha, esses linfonodos localizados nessa região aqui, tudo bem? E também os linfonodos da axila, ok? No caso, agora, nessa região aqui, olha, na axila, e também da virilha, pessoal, estão inchados e doloridos. São as ínguas, e que indicam a presença de algumas infecções e ação do nosso sistema de defesa para combatê-las, pessoal. Tudo bem? Então você observa aí, né, que esses linfonodos eles acabam ficando o quê? Inchados e doloridos nessas situações, pessoal. Ok? Então você observa aí a ação, né, do nosso sistema linfático no sentido de ajudar o nosso organismo contra a ação de agentes invasores. E aqui nessa imagem você observa, né, a interface entre o sistema circulatório e o sistema linfático, né? Observe aí, né, como os vasos linfáticos eles estão em íntima associação com os vasos sanguíneos, pessoal, como é o caso aqui, olha, das veias, ok? Então, pessoal, o sangue ele é constituído pelo plasma, em torno aqui, olha, de 55%, e pelos elementos figurados, né? São chamados de glóbulos sanguíneos, que estão aí em torno de 45% da composição do sangue. Então você observa aqui que no caso de um indivíduo, né, que vai fazer aqui uma retirada de uma pequena quantidade de sangue, então você observa, né, em um primeiro momento que o sangue, né, todo ele é o que? Da cor vermelha, quando ele está em um recipiente. Entretanto, quando esse sangue ele é submetido a um procedimento de separação dos seus elementos, nós observamos, né, que o sangue ele apresenta diferentes aspectos. Então, esse equipamento aqui, nessa representação didática, né, que no caso seria uma centrífuga, ela vai fazer um processo de centrifugação, que é a separação dos elementos que compõem, né, o sangue, nesse caso aqui, tudo bem? Então, os elementos que têm uma massa maior vão ficar aqui, olha, no fundo do recipiente, nesse caso aqui é um tubo de ensaio, e os elementos que têm uma massa menor vão ficar aqui, olha, próximos à superfície. Então, você observa que o plasma, né, por ser formado em sua grande quantidade por água, forma aqui essa coluna, né, inicial aqui do tubo de ensaio. Já os leucócitos vão formar, né, essa pequena região, né, intermediária, e as hemácias, né, que são células anucleadas, mas que apresentam uma massa maior do que, por exemplo, a dos leucócitos, elas vão ocupar, né, essa última coluna aqui no tubo de ensaio, tudo bem? E aí você observa, né, a separação dos elementos figurados no sangue, no caso aqui hemácias e os leucócitos e plaquetas. Tudo bem, pessoal? E essa parte aqui vai compor o que nós conhecemos como plasma. Tranquilo? Em relação ao plasma, então nós temos o seguinte: ele é constituído de água, né? Cerca de 92%, além do que nós temos sais minerais, diversas substâncias, né?
que são transportados pelo sangue. E aí podemos citar, por exemplo, olha, os nutrientes, como é o caso dos carboidratos, né? Por exemplo, a glicose. Nós também temos o oxigênio e o gás carbônico, que no caso aí são gases transportados pelo plasma. Nós também temos produtos de excreção. Esse produto de excreção é o resultado do metabolismo celular, tudo bem? Que acaba gerando, né, essas substâncias que precisam ser eliminadas do organismo. E nós também temos hormônios, que são substâncias químicas produzidas aí, né, pelas glândulas endócrinas, pessoal, tudo bem? E aí também temos outras substâncias que são transportadas eventualmente pelo sangue, ok? Além de proteínas, pessoal, tranquilo? Elementos figurados. Então, pessoal, o sangue ele também é formado por esses elementos figurados. E aqui nós vamos começar, né, a compreender um pouco melhor sobre esses elementos figurados. Então, de um modo geral, eles são formados por eritrócitos ou hemácias, que são a maior parte, né, desses elementos figurados, né? Você observa aí que são quase 100% dos elementos figurados, tudo bem? E as hemácias, né, elas apresentam uma forma de um disco circular bicôncavo, achatado no centro, como vocês estão observando aqui, olha, esse disco aqui, olha, circular, que é achatado no centro, tudo bem? E também com o pigmento hemoglobina. No caso, o pigmento hemoglobina está presente aqui, olha, nas hemácias, pessoal. Então, essa forma dessas células anucleadas, juntamente com esse pigmento hemoglobina, né, vão ser importantes porque vão ajudar a hemácia a fazer o transporte de gases, pessoal, que é a função, né, que a hemácia desempenha no organismo, ok? Além disso, os elementos figurados também são compostos pelos chamados leucócitos ou glóbulos brancos, pessoal, que atuam contra os micro-organismos causadores de doenças e qualquer partícula estranha presente no organismo. Então, nessa imagem aqui obtida, né, por microscopia, nós observamos aqui, olha, as hemácias, que são essas células aqui, olha, com essa coloração avermelhada, tudo bem? E aqui nós observamos outras células, que são os leucócitos. Vocês observam que são células maiores do que as hemácias e elas são menos numerosas, pessoal, tudo bem? Essa coloração aqui, né, dos leucócitos, que é uma coloração com tons de roxo, é devido ao corante utilizado para obter, né, essa preparação histológica, pessoal. Mas, no geral, os leucócitos não apresentam essa coloração aqui, olha, em tons de roxo, tudo bem? Isso é em função do corante que foi utilizado, ok? Os diversos tipos de leucócitos, eles podem ser agrupados em dois grupos principais. Então, nós temos aqui, olha, os granulócitos e os agranulócitos. Então, qual seria a diferença aí entre esses dois grupos? Nós temos o seguinte, os granulócitos, né, eles apresentam grânulos no citoplasma. Os grânulos seriam esses pontos que vocês estão observando aqui, olha, nessa representação didática, tudo bem? Então, aqui seriam os grânulos, por isso eles são chamados de granulócitos, pessoal, ok? Além disso, né, caracterizam-se por terem núcleos com formas variadas. Então, você observa que, olha, esses núcleos aqui, olha, dos leucócitos, granulócitos, têm formas bem diversas, pessoal. Como vocês estão aí observando, né? No caso, olha, bilobado, trilobado, né? Entre outras formas, ok? Já os agranulócitos, eles não apresentam grânulos no citoplasma. Então, você observa que, olha, a ausência desses grânulos, pessoal, tudo bem? E caracterizam-se por terem núcleos aproximadamente esféricos. Então, você comparando aqui, olha, esse núcleo desse leucócito com esse outro aqui, você nota uma grande diferença, tudo bem? Então, você observa que esse núcleo aqui, olha,
de uma forma bem diferenciada, né, uma forma variada. E aqui ele tem um núcleo aproximadamente esférico. Eu acho que você consegue entender melhor nesse de baixo, é claro. Ele tem um formato assim bem mais esférico, tudo bem? Mas não é uma forma assim que varia tanto quanto os leucócitos granulócitos, ok? Uma outra coisa importante destacar é que a concentração, né, desses tipos de leucócitos varia no sangue, pessoal. Alguns leucócitos aparecem, né, em uma concentração ou quantidade maior, enquanto outros apresentam, né, uma quantidade menor. Então, por exemplo, aqui no caso dos neutrófilos, pessoal. Então, eles são encontrados com maior frequência no sangue, em torno de 60 a 70% do total, ok? Recebem esse nome porque apresentam grãos que se coram por meio de corantes neutros, então por isso o termo neutrófilos, tudo bem? E são os mais ativos, né, na fagocitose, e muitos de seus grãos são lisossomos, no caso aí rico em enzimas digestivos, pessoal, ok? No caso aqui dos acidófilos ou eosinófilos, né, eles são corados, né, pela eosina, né, que é um corante ácido, então daí o termo, né, acidófilo ou eosinófilo, tudo bem? E constituem cerca aí de 2 a 4% do total de leucócitos, e também defendem o corpo contra vermes parasitas, pessoal. Tranquilo? Nesse caso aí, liberando substâncias químicas contra eles, pessoal. E fagocitam, né, o complexo antígeno-anticorpo formado nas reações alérgicas. Então isso aí é bem interessante também. Aqui nós também temos, né, o basófilo, tudo bem? No caso aqui dos basófilos, pessoal, eles são encontrados em menor frequência no sangue, né? Em torno aí de 0 até 1%, ok? E coram-se com corantes básicos, por isso o termo aí basófilo, pessoal. Tudo bem? Além disso, né, eles possuem grãos ricos em histamina, como você pode estar aqui observando esses grãos aqui, ok? Quando o corpo é invadido por uma proteína estranha, ocorre a liberação de histamina e outras substâncias que provocam as reações alérgicas, pessoal. Entenderam? Então, nós também temos aqui os monócitos, tudo bem, que são leucócitos agranulócitos. No caso aqui dos monócitos, pessoal, eles são, né, os leucócitos de maior tamanho, tá? E constituem de 3 a 8% do total, tá, dos leucócitos, tudo bem? Além disso, eles saem do sangue, né, e transformam-se em macrófagos, fagocitando micro-organismos e células mortas, pessoal. Essa saída, né, de um leucócito dos vasos sanguíneos, né, para o tecido conjuntivo é chamado de diapedese, como nós veremos no próximo slide, tudo bem? E por último aqui, pessoal, nós também temos os linfócitos, né? No caso aqui nós temos uma imagem de um linfócito, ok, pessoal? Então eles correspondem aí, né, a cerca de 20% até 30% dos leucócitos e também participam do sistema de defesa do organismo, como nós veremos com mais detalhe nos próximos slides. Então aqui, pessoal, nós temos o fenômeno da diapedese, tudo bem? Que é a passagem de leucócitos da parede dos vasos capilares para o tecido conjuntivo. Então nós temos aqui, olha, um vaso sanguíneo, tá? No caso aqui, olha, um capilar, e que você observa, né, os elementos figurados do sangue. Então nós temos as hemácias e nós também temos os leucócitos. Nesse caso aqui, esse leucócito é um neutrófilo, tudo bem? Então você observa, né, ele sendo direcionado do interior do capilar para o tecido conjuntivo, que é um tecido de preenchimento. Então ele consegue sair. Então isso é bem interessante. Observe que olha, o início da passagem dele e aqui ele conseguindo, né, fazer essa passagem, né, do interior, né, do capilar para o tecido conjuntivo. E por que será que ele faz isso? Ele faz isso devido à presença de um organismo estranho, né? No caso aqui, olha, uma bactéria. Então ele sai aqui do capilar
e vai realizar um processo aí de defesa do organismo. Nesse caso, ele vai fagocitar esse organismo estranho, né? Então, observe que esse processo, né, de fagocitose, então observe que ele lança sobre essa bactéria, né, os pseudópodes, tudo bem, que são extensões aí do citoplasma, e aí ele consegue incorporar, né, essa bactéria para o seu interior, onde ele acaba fazendo a digestão da mesma, pessoal. Então, aqui nessa imagem, né, no canto direito do vídeo de vocês, é possível observar, né, esse processo de fagocitose. Então, você observa que, olha, um leucócito, e que você observa, né, em vermelho, né, essa bactéria, tudo bem? Sendo aqui fagocitada por essa célula de defesa, tudo bem? Então, isso aqui é uma fagocitose, né, de micro-organismos invasores, tudo bem? Então, de fato, é um processo bem interessante e importante para o nosso organismo, pessoal. Aqui nós também temos, pessoal, uma breve descrição, né, sobre os tipos de linfócitos. Então, nós temos aqui, olha, linfócitos, né, formação e especialização dos linfócitos. Nesse caso aqui nós temos dois tipos, são chamados de linfócitos B e linfócitos T, tranquilo? Então você observa bem que, olha, medula óssea, né, com linfócitos imaturos, né, que é o local onde esses linfócitos são produzidos, né, por exemplo, tudo bem? Então os linfócitos T, pessoal, que são esses aqui, olha, da imagem, são assim chamados porque são produzidos a partir de células não especializadas da medula óssea, né? No caso aí são células tronco, que passam pelo timo. Então tem, claro, esse órgão, né, chamado timo, tudo bem? No qual se tornam capazes de reagir aos antígenos. Então por isso no termo linfócito T, pessoal. Então eles sofrem especialização no timo, pessoal, ok? E depois elas se dirigem, né, para o baço, né, os linfonodos e outras partes do sistema linfático. Como vocês podem estar aqui observando, né, o linfócito T sendo direcionado aqui para um linfonodo, pessoal, que é uma estrutura do sistema linfático. E aqui você tem, olha, um linfócito T, tranquilo? Já os linfócitos B, pessoal, nesse caso aqui, olha, linfócito B, como você está observando aí, eles são produzidos a partir de células da medula óssea, né, como você pode estar observando aqui na imagem. E a letra B, né, que caracteriza esse tipo de linfócito, tudo bem? Vem de bolsa de Fabrícios, que no caso é um órgão linfático existente nas aves, pessoal. Tranquilo? Nos mamíferos, essa bolsa ela não existe, ok? E os linfócitos B podem transformar-se, né, em plasmócitos, como vocês estão observando aqui, olha, plasmócitos, tranquilo? E produzir anticorpos, caso entre em contato com uma proteína estranha, né, ou um antígeno, que é o que vocês estão observando, né, que o linfócito B também se direciona aqui, né, para as estruturas do sistema linfático, como é o caso do linfonodo. E aqui você observa, né, que na presença de um antígeno, então aqui é um detalhe, olha, a presença aqui de um antígeno vai estimular, né, a multiplicação de linfócitos, né, e a especialização deles, tá, em plasmócitos, pessoal. Então isso é bem interessante, ok? Então aqui você observa, né, uma imagem de um linfócito B, ok? Então ambas essas células, né, linfócitos B e T, são importantes para a defesa do nosso organismo. Plaquetas. Então, pessoal, as plaquetas são pequenos fragmentos, né, de citoplasma desprovidos de núcleo, tá? E em forma de disco, né? Então vocês podem estar observando aqui, olha, isso aqui seria uma plaqueta, tudo bem? Então você observa que ela tem esse formato aqui de um disco, tranquilo? E elas são formadas na medula óssea, né, a partir de células com grandes núcleos, né, que são chamados megacariócitos. Então aqui você observa, né, uma imagem, né, por microscopia de um megacariócito, né. Observe que realmente é uma célula com um tamanho considerável, tá, ok? E que apresenta aqui, olha, grandes núcleos, tudo bem? Então você observa bem aqui, olha, células com grandes núcleos, tá? Nessa representação didática. E a partir dos megacariócitos são formadas as plaquetas, né? Como você está observando aqui, olha, nessa representação didática.
Então, essas plaquetas aqui, no caso, uma delas é observada aqui, olha, nessa imagem, pessoal, que vocês estão observando. Então, aqui seria uma imagem de uma plaqueta, né, obtida através de microscopia, né, eletrônica. Então, isso é bem interessante. É uma plaqueta humana, né, importante que se diga isso, ok? E aí, pessoal, as plaquetas, elas são lançadas no sangue, né, com a importante função de prevenir, né, ou interromper as hemorragias, tranquilo? Então aqui, né, você pode observar, né, esse fenômeno da coagulação do sangue, que é um processo realizado com a participação de plaquetas, tranquilo? Então você observa que é um vaso sanguíneo, né, eventualmente ele pode sofrer uma lesão, e que quando isso acontece, você imagina que vai ocorrer o processo de hemorragia, tá? Então você observa que, olha, essa região onde ocorreu a lesão, tranquilo? E aí, caso essa lesão ela não sofra nenhum tipo de ação no sentido de interromper, né, a saída, né, das células do sangue do interior desses vasos sanguíneos, essa lesão, né, ela pode até mesmo provocar a morte do indivíduo, pessoal. Tranquilo? Então vejam bem, assim que um vaso sanguíneo, né, ele se rompe, as plaquetas, né, acumulam-se rapidamente na região e formam um tampão, né, como vocês podem estar observando aqui, olha, nessa representação didática, né, você tem que as plaquetas elas estão aqui sendo representadas, né, por essas estruturas na coloração azul, pessoal. Tranquilo? Então elas estão formando um tampão para impedir, né, a continuidade da hemorragia e com isso diminuir, né, a perda de sangue. Além disso, as plaquetas elas também secretam substâncias que promovem a contração do vaso, diminuindo o fluxo de sangue no local. Então isso também é bem interessante, pessoal. Além disso, é importante que se diga que as plaquetas elas participam da formação do ativador de protrombina. Então, nós temos aqui, olha, o ativador da protrombina. Então, o ativador, né, da protrombina, ele é um complexo, tá, de substâncias que promovem a ativação da enzima protrombina. Então, nós temos aqui, olha, essa enzima, né, chamada de protrombina, ela está presente no sangue, mas ela se encontra na forma inativa. Então, a presença aqui desse complexo de substâncias, né, chamado ativador da protrombina, né, que contou com a participação das plaquetas nesse processo, né, além de outras substâncias presentes no sangue, ok? Vai fazer com que a protrombina, né, seja transformada em trombina, pessoal. Isso é bem importante, tá? Por sua vez, né, a trombina, né, que é a enzima ativa, ela vai fazer o que? A conversão do fibrinogênio, olha aqui no detalhe, em fibrina, que vai formar uma rede tridimensional, né, como vocês podem estar observando aqui, que retém os glóbulos do sangue, gerando o coágulo, pessoal, e dessa forma interrompendo a hemorragia. Então, de fato, é um processo bem interessante e importante, né, para a manutenção, né, do organismo. Então, mais uma vez, obrigado pela atenção.